Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Tá na Roda aqui na programação da Jovem Pan. Muito bom ter a sua companhia neste domingão, dia em que a gente repercute todos os principais assuntos que foram notícia durante a semana. Falaremos, claro, de todos os entraves, de todas as questões vindas de Brasília, da nossa política nacional. Falaremos também sobre o apagão que rolou nesta semana na Europa, Espanha, Portugal sofrendo com isso. Aqui no Brasil, uma onda que tem gerado muita discussão na internet. As mães de bebê reborn, o que se passa na cabeça dessas mães. Vamos começar com um time que passo a apresentar a vocês. Olha quem tá de volta, prometeu e veio. Felipe Monteiro, meu amigo PP, Acácio Miranda com camisa de marca-texto hoje, Priscila Silveira e Diego Tavares, os colegas aqui da caravana do ABC. Bem-vindos, meus amigos, uma honra recebê-los todos. Tudo bem, PP? Você tá bem? Prometeu e veio mesmo, hein? Você viu, quando eu não sou boicotado, eu venho no programa, né? Mas você, ultimamente, só nunca me chamou mais, né? PP, você sabe que quando você vem, a audiência arrebenta. Então hoje promete. Vamos começar, turma? O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou ser contra a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Barroso disse que a Corte aplicou o rigor da lei e cabe ao Congresso agora reduzir as eventuais punições, é o que disse o presidente do Supremo Tribunal Federal. Quero começar essa com o Acácio Miranda. Acácio, como é que você vê já uma manifestação do presidente do STF, presidente do Poder Judiciário, sobre algo que ainda nem foi aprovado, está lá na Câmara dos Deputados, claro que com uma grande pressão da oposição para que seja pautado, conseguiu a oposição maioria das assinaturas para o regime de urgência do PL, aquela briga com o Hugo Mota. Mas, assim, o presidente do Judiciário já está se antecipando. Como é que você analisa, meu amigo? Oba, boa tarde a você, boa tarde especial à nossa audiência. Eu acho que essa briga do Barroso, ela é uma briga por legitimidade das decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente aquelas relacionadas ao 8 de janeiro. Nós temos acompanhado, nas últimas semanas, toda uma força que a oposição tem feito para a aprovação da PEC da anistia, da lei da anistia. Nós temos, inclusive, deputados da base aliada do governo e principalmente deputados do Centrão apoiando este projeto, e fato é que um projeto desse só está caminhando porque o Supremo cometeu alguns excessos, especialmente na dosimetria destes processos. O presidente do Supremo, percebendo que a coisa está indo em direção a eles, ele dá uma manifestação nesse sentido, repito, buscando manter a legitimidade do Supremo Tribunal Federal e, por razões óbvias, buscando justificar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. É também inibir ali a ação do Legislativo de alguma maneira, o PP? Você acha que tem esse efeito quando o presidente da Suprema Corte dá essa sinalização, esse aceno contra um projeto que está ainda em discussão? Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, obrigado. Bem-vindo, obrigado, Cuba. Ô, Cuba, eu não gosto desse tipo de postura do presidente do Supremo Tribunal Federal, não é? A anistia é competência do Congresso Nacional. E se o Congresso Nacional quiser aprovar a lei da anistia, anistiando as pessoas que participaram do ato de 8 de janeiro, não é? Cabe ao STF respeitar, não é? Então, quando eu vejo o Barroso, né, sendo porta-voz do Supremo Tribunal Federal e mostrando a possibilidade que o STF teria, né, de adentrar no mérito da discussão da constitucionalidade ou não da lei da anistia, isso me causa uma perplexidade, né? Eu não gosto. Para mim, cada poder tem sua função, cada poder tem seu espaço, né? E, na minha opinião, não dá para aceitar que o membro do Supremo Tribunal Federal venha a público, né, se manifestar fora dos autos. Engraçado que no Brasil você normalizou isso, né? Toda hora, o ministro do Supremo Tribunal Federal gosta de falar para o público, gosta de falar para a plateia, não é? Então, realmente, isso para mim é antirrepublicano, não é democrático. Na minha opinião, pode até ser visto como, inclusive, um atentado ao Estado Democrático de Direito também, não é? Não cabe ao ministro do Supremo Tribunal Federal falar esse tipo de coisa. A anistia é competência do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional tiver maioria para aprovar esse projeto, cabe ao Supremo Tribunal Federal aceitar e não ficar igual uma criança birrenta, ficar mandando recado para o presidente do Supremo. E aí, nesse ponto, interessante o que fala o PP, o Pri, porque o presidente do Supremo falando agora
vem ao encontro do que a gente viu nas últimas semanas, que era a possibilidade de um acordo envolvendo os poderes, o executivo, o legislativo, e principalmente o legislativo e o judiciário, a respeito de uma proposta alternativa, uma saída no meio termo ali do que está sendo proposto na Câmara dos Deputados. Você acha que é possível isso? De que forma poderia haver um projeto que atendesse de alguma maneira a oposição, mas por outro lado também ali os interesses do Poder Judiciário, que, como a gente tem visto, é um poder que é contra o projeto da anistia? Boa tarde, Koba, meus colegas aqui de bancada, a nossa qualificada audiência. Koba, só para a gente relembrar, né, a fala do ministro Barroso, ele realmente fala sobre esse problema da sociedade em questionar as penas altas ali, né, colocadas exaradas e colocadas mesmo pelo Supremo, mas ele também fala que, havendo a possibilidade de serem anistiadas as pessoas, ele diz que são condutas graves, não é, assim consideradas, e que se tiver alguma problemática poder brecar ou modificar aquela pena, que a anistia é sim do poder, né, legislativo, e que se faça esse perdão, já que ele considera graves aquelas condutas que teriam sido praticadas pelas pessoas em 8 de janeiro. E ele coloca, então, a competência que seja exercida mesmo pelo poder legislativo. Agora, a gente tem visto, né, a intenção de se votar essa anistia com brevidade. A gente tem aí, na verdade, o presidente tirando um pouco o pé de votar na urgência, já também para tentar entabular o quê? Uma mudança na questão da pena, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque uma vez que tenha sido votada a pena, a gente só poderia ter modificação através mesmo ou da anistia ou do indulto. A anistia dado pelo Poder Legislativo e o indulto dado pelo Presidente da República, o que eu não visualizo nesse momento possam ser, né, na verdade, dada nenhum nem outro nesse momento. Agora, discutir pena, né, a gente sabe que discutir pena teria que ser dentro dos autos. Posteriormente, nós já exaurimos as possibilidades de discutir pena desde que elas sejam, então, colocadas. Agora, a gente vem escutando, isso que você acabou de falar é uma, né, corrente que vem ganhando força, dessa retirada, ou na verdade, o Hugo segurar, né? Hugo Mota segurando aí essa votação justamente para trazer aquilo que seria o meio termo. Nem tanto o perdão e nem tanto as penas altas, conforme muitas pessoas estão dizendo que elas estão sendo realmente fixadas. E aí, para entender o que seria o meio termo, seria uma proposta de lei para diminuir as penas dos artigos, dos crimes em que foram condenados os réus do 8 de janeiro. Seria isso, né? Sim. E daí, como muda a pena para uma pena menor, beneficia, inclusive, retroagente. Já foi apresentado, inclusive, Koba, na última semana, um projeto de lei do deputado Fausto Pinato, do PP, se eu não me engano, apresentou um projeto de lei, uma anistia alternativa, que, inclusive... Que daí não sei, que é anistia, mas não é anistia, no caso, isso, né? É uma meia anistia, que, inclusive, vai causar, eu acho que muita controvérsia, porque exclui os organizadores, os supostos mentores intelectuais da anistia, cria também penas proporcionais, enfim. Então, esse debate já vai ser colocado na mesa. Se a grande questão seria o modelo dessa anistia, o Congresso já tem opção. Agora, o que mais me chamou a atenção nesse debate que nós estamos travando aqui, Koba, e eu acho que esse vai ser um tá na roda estranho, porque o PP tá fugindo de mim há muito tempo aqui dos programas da Jovem Pan. Não quer me encarar no debate, mas hoje eu já começo o programa concordando com ele. A fala do PP foi irretocável aqui e, de fato, independentemente de qual modelo de anistia o Congresso Nacional opte por adotar, tem que ser respeitado pelos demais poderes. Eu até tenho dito, né? Hoje nós estamos vivendo uma era que a internet não perdoa ninguém. Muitos dos ministros que compõem hoje a Suprema Corte deram declarações no passado a respeito exatamente do que disse aqui o PP, que a anistia é um ato privativo do Congresso Nacional e que sobre essa opção, sobre essa decisão do Congresso, não cabe ingerência de qualquer um dos outros dois poderes. Então, temos ministros hoje que relativizam nos bastidores a possibilidade de uma anistia, mas que no passado recente defendiam com unhas e dentes essa autonomia entre os poderes da República. Fala, Cássio. A política brasileira a gente lê nas entrelinhas por vezes, né? Talvez, se na mesma semana nós tivemos esse projeto de lei intermediário apresentado pelo Pinato, que é deputado federal aqui de São Paulo, e essa ponderação
do presidente do Supremo Tribunal Federal, talvez esse acordo tão citado entre os três poderes esteja ganhando forma. E nas entrelinhas, todos já estejam mostrando quais são os seus limites e as suas disposições. O projeto do Pinato, e a Pri é uma grande professora de Direito Penal, Processo Penal, ela pode corrigir aqui, o que ele faz? Ele reduz a pena dos crimes do capítulo dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, e aí ela retroagiria para afetar os condenados. Afetaria de forma positiva, obviamente. Então, nós não teríamos a anistia propriamente, mas nós teríamos uma redução de pena. Só não teríamos uma redução de pena em relação aos mentores intelectuais, aos mandatários deste crime. E aí, supostamente, aquele primeiro núcleo do qual faz parte o ex-presidente Jair Bolsonaro não seria afetado por esse benefício. E aí a gente tem Poder Executivo beneficiado, a gente tem o Supremo, que em tese ninguém anistia um posicionamento seu, e a gente tem o Legislativo contemplado, porque essas pessoas serão todas elas postas em liberdade. Quer dizer, aí tem até uma dúvida, o Acácio, que é um grande articulador político lá da região do ABC, até queria te perguntar, Acácio, o que você acha? Você acha que essa base mais ideológica do bolsonarismo compra o projeto alternativo da anistia? Porque hoje esse é o pessoal que faz pressão hoje sobre Hugo Mota, sobre todos, que está mobilizando as pessoas nas ruas em prol da anistia. Será que uma anistia alternativa, que inclusive excluiria Jair Bolsonaro, seria também defendida por essas pessoas? E aí? Essa é uma pergunta interessante. Minha avó tinha um ditado que dizia: o ótimo é inimigo do bom. Para a base mais ideológica, a anistia seria ótima, mas o ótimo nem sempre pode ser alcançado. O bom, num acordo como esse, em que até a base do presidente Lula apoiaria, pode ser facilmente alcançado. Então, de que adianta você, Robin Hood ou Dom Quixote, entrar numa briga que você não vai ganhar? Mais fácil você fazer um acordo e chegar a uma solução intermediária, que não seja boa nem ruim para todo mundo. Mas ótimo ou bom, Pepe, seria ruim, continuaria sendo ruim para o STF, no caso, ou não? Não. Sairia enfraquecido diante de uma medida, seja a principal ou a alternativa, sendo aprovada na Câmara, no Congresso, enfim? Não, sem sombra de dúvida, né? E o STF que segurou essa batata quente, né? Como a Cássio colocou no começo aqui, né? Tudo isso está sendo em discussão porque o STF decidiu de forma excessiva algumas situações, no caso concreto, 8 de janeiro, não é? E aí uma coisa que me irrita é o seguinte, né? E eu não consigo entender de verdade. A dosimetria cabe ao magistrado na hora de dar a decisão dele, né? E quando você vê a pena até 7 anos, até 8 anos, ele dá pena menor para cada caso concreto, não é? Então eles tinham condição de, por meio da legislação atual, fazer diferenciação entre organizador, entre financiador e entre quem participou do 8 de janeiro. Não fizeram isso. Não fizeram isso e aí o problema surgiu, não é? E aí, quando você vê o Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, discutindo com o Poder Legislativo e com o Poder Executivo uma lei alternativa à anistia, né, de forma a atenuar aqueles crimes, né, ou aquelas condutas menos gravosas, na minha opinião, o STF está concordando que teve uma postura errada na decisão. Claro, a partir do momento que o STF está discutindo com o Congresso Nacional e com o Poder Executivo uma alternativa, né, o STF está reconhecendo que decidiu de forma errada. Então, exagerou. É muito mais fácil sentar a bunda na cadeira, né, e resolver essa questão de uma forma muito mais clara, nos autos, do que ficar fazendo tipo de negociata. Né? Como seria possível negociar nos autos? O Fux, por exemplo, pediu vista de processo, pediu. E deu pena de um ano por causa da Débora, por exemplo. Exato, mas tem milhares de casos. Você tem casos ali que já tem condenações. No caso das condenações, como ficaria? Não existe uma saída jurídica para o pessoal que já está condenado. Acho que a partir do momento que você dá uma brecha, cara, acho que instrumento jurídico sempre tem, cara. Você pode criar instrumento jurídico, pode apresentar instrumento jurídico. Se mudar um caso desses que estão ainda sendo julgados e tiver uma mudança de entendimento, tem revisão criminal em todos os outros, Priscila, não é isso? Que daí a tese de um você aproveita para beneficiar os que já foram condenados, né? Mas agora vamos polemizar um pouco aqui. Vamos supor que aqui estejamos nós, na nossa bancada do Tá na Roda no Congresso Nacional, e independente aí do que vocês acham que pode ou não acontecer, fossem vocês os nossos deputados lá, os parlamentares, com o projeto em votação.
você votaria para anistiar? Você votaria na proposta do meio? Você não ia votar a favor de nenhuma? Diego Tavares, vamos lá, daqui para lá. Para dar tempo do PP pensar, hein? Vamos lá. Eu sou favorável à anistia geral, o projeto raiz, não só, enfim, por conta da possibilidade da gente dar uma pena justa ou isentar de pena essas pessoas que estão sendo injustamente condenadas. Mas eu acho que é a saída diante de mais honrosa, principalmente para o nosso Poder Judiciário, que, como é consenso aqui na roda hoje, está saindo descredibilizado desse processo diante de evidentes abusos. Nós que somos aqui, todos advogados hoje, temos também todos os abusos que estão sendo praticados contra advogados nesses casos do 8 de janeiro. Então eu acho que uma anistia geral, passar uma borracha em tudo, seria a melhor forma de que o nosso judiciário saia desse processo com um pouco da sua credibilidade preservada. Fala, Priscila, você. Claro que eu, sendo deputada, se fosse o caso, eu teria que ver o meu partido, não é isso, Acácio? Vixe, já ia ser do Centrão, a Priscila. Emenda. Em cima do muro, chama assim. Não, brincadeira à parte. Claro que a gente não pode negar que os atos foram graves, né? Se eu tenho a cátedra, se eu tenho a possibilidade, a competência de perdoar e eu acho que isso pode ser possível e eu não vejo nenhum problema. Até porque a gente tem, claro, eu não estou falando que os atos não foram graves, não estou dizendo que não deveriam ter punições. A anistia, ela serve para isso. A anistia é, de fato, perdão. Então, votaria com o meu partido, né? A depender... Você, inclusive, ia influenciar o partido. Ia influenciar o partido. PP, partido da Priscila. Mas agora, a anistia é de competência do Poder Legislativo. Sendo um consenso partidário da minha convicção, eu não teria problema em anistiar. Claro que a gente não pode deixar de falar que os atos foram ali graves, enfim, e é só para ponderar, há quem entenda que nem poderiam ser anistiados, que o STF, depois que essa lei, né, passasse ou vier a passar, que eles teriam o questionamento do controle dessa constitucionalidade. Sim. Por quê? Porque é crime que se parece com o terrorismo, enfim, mas aí a gente avançaria, né, nessas brigas. Eu não vejo problema, né, nenhum, não estou dizendo que eu faço isso sendo Priscila, tá? Sim. Sendo Priscila não é isso. Agora, sendo deputada e tendo a competência, sendo a maioria o meu partido ou não, eu acho que eu votaria com o meu partido. Votaria a favor. E o Acácio? Há quem diga que eu sou demasiadamente mureteiro. Há quem diga essa eu quero ver. Demasiadamente tucano. Mas eu acho que a sociedade evolui e a legislação precisa acompanhar essa evolução. Os crimes do 359L e seguintes foram criados em 2021 com uma determinada quantidade de pena. Foram aplicados na prática e chegou-se ao entendimento que essas penas, na maioria das hipóteses, são demasiadamente exageradas. Então a gente tem duas oportunidades. Oportunidade de mudar a lei, corrigir a lei e, consequentemente, corrigir as situações onde ela foi aplicada de forma excessiva. Então eu vou pela solução da lei intermediária. Você ia na proposta do meio. Coluna do meio. Isso. E o Felipe Monteiro, hein? Mas tem um ponto que eu acho interessante, Acácio. Quando eu olho, por exemplo, a questão do golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, atentado ao Estado Democrático de Direito, né? Na minha opinião, o crime é grave mesmo, né? A pena tem que ser grave mesmo. Não dá para você atenuar um crime contra o Estado Democrático de Direito. Tentativa de golpe de Estado, a gente passou por vários golpes de Estado na nossa história, né? É algo que marca a história de um país, de uma sociedade, né? Então não vejo como atenuar, né, na minha opinião, a tentativa de golpe de Estado. O problema, na minha opinião, é exatamente o erro da decisão do Supremo Tribunal Federal em colocar uma massa heterogênea dentro de uma homogeneidade, né? De modo a colocar todo mundo no mesmo barco. Todo mundo que estava ali está querendo dar o golpe de Estado. Claro que não. Tinha gente que queria dar golpe de Estado efetivamente e tinha gente que não queria dar golpe de Estado, né? Então, na verdade, o STF errou. A legislação não está errada nesse caso concreto. Então, na minha opinião, para resolver o tensionamento social que o Brasil está passando, essa polarização nefasta, na minha opinião, a única alternativa é anistiar essas pessoas do 8 de janeiro. Você sabe que eu concordo com o PP? Porque eu também acho que não tem um erro de legislação, tem um erro de julgamento, no caso aí. Até porque, né, se a gente considerar os efeitos das duas propostas, são efeitos diferentes. A anistia é perdão para o passado e pronto. A mudança na pena da lei, que é a proposta do meio, é inclusive para o futuro. Ou seja, se daqui a pouco vier um alucinado qualquer e quiser, de fato, dar um golpe de Estado, verdadeiramente golpe de Estado, ele seria beneficiado com uma pena branda, né?
por conta da mudança da lei. Tem também esse efeito colateral aí, que é o efeito da mudança da lei meio que para frente também, né, Cássio? Mas sabe qual é a questão que me preocupa? Tudo bem que a grande maioria no 8 de janeiro não queria dar o golpe de Estado. Que eles tenham servido como massa de manobra no 8 de janeiro, porque isso, sabe, e acho que isso é indiscutível, independentemente do lado da polarização, são poucas as pessoas no Brasil, por exemplo, que têm a capacidade, não só intelectual, mas a capacidade em termos de poder, efetivamente, de darem um golpe de Estado. Eu concordo com vocês nisso. A questão é que, por mais que elas tenham servido de massa de manobra naquele contexto, elas agiram de forma dolosa. Talvez elas não tivessem noção do que elas estivessem praticando ali, o papel ao qual elas estavam se prestando. E também, quando a gente pensa em anistia, eu acho que a gente tem que fazer um retrocesso histórico. Ao final da ditadura militar no Brasil, nós tivemos uma legislação que anistiou de lado a lado. E até hoje, a gente vive com o fantasma de, olha, vamos voltar a investigar o que aconteceu lá. Não, é comparável, sim. Comparável. Anistia em qualquer contexto, PP. Transição democrática, ditadura militar, Mas anistia, a gente está falando de anistia. Com Baderneiro. A gente está falando do mesmo instituto jurídico. Podem ser situações diferentes, mas a gente fala do mesmo instituto jurídico. E a aplicação desse instituto jurídico dá margem à mesma discussão. Quem garante que daqui a 20 anos, se nós anistiarmos essas pessoas, alguém não vai bater no peito e falar: olha, o Brasil está nessa situação porque anistiaram o pessoal lá do 8 de janeiro. Então, se é para falar de estabilidade política do país, eu acho que a solução intermediária é a melhor. A solução mais radical, ela não contribui com estabilidade nenhuma. Ela contempla um lado e deixa o outro descontente. Mas aí também eu acho que nós partimos de uma falta de estabilidade, nós não estamos partindo de um cenário estável, Cássio, para um cenário de instabilidade em razão da anistia. Essa instabilidade foi gerada por essas decisões deturpadas da Suprema Corte, que, enfim, que violaram diversos princípios, violou o devido processo legal, violou o Código de Processo Penal, enfim, eu acho que essa instabilidade foi criada pelo próprio Supremo, e aí uma medida mais radical é para corrigir uma instabilidade já criada, não de algo que estava centrado e passou a ser instável pela anistia. Então, eu acho que é nesse ponto que o PP acerta muito, porque, de fato, nós temos aí uma gravidade muito grande desses crimes e que retroceder na penalização é, inclusive, você estimular que isso seja feito novamente. Nós vivemos um contexto polarizado na política e que, infelizmente, suscita emoções nas pessoas, né? Eu não acho que foi o caso do 8 de janeiro, não acredito que aquilo seja uma tentativa idônea de golpe de Estado, mas o futuro só Deus sabe, enfim, porque que nós tenhamos de fato um grupo organizado, amparado pelas instituições que possa tentar um golpe de Estado baseado nessa negligência legal em termos penas brandas para esses crimes tão graves. Fala, Pepe, o que você estava... Não, assim, eu acho que é incomparável a anistia que aconteceu no período de transição democrática do Brasil, ditadura militar para a nova república, né, com o que está acontecendo agora, né? Naquela época a gente tinha 21 anos de ditadura militar. E tinha vários crimes que foram cometidos e foram acobertos por conta da anistia, não é? E a sociedade tem um direito, né, de conhecer a sua história, a sua memória. O direito à memória faz parte de toda a sociedade. Então, eu sinto que a anistia, naquele momento ali, apagou tudo isso da história do Brasil, né? E que foi um erro, né? O Brasil tinha uma dívida com as pessoas que foram torturadas na ditadura militar, com as pessoas que desapareceram da ditadura militar, diferente do caso agora. Que dívida histórica o Brasil teria com o anistiado do 8 de janeiro? Nenhuma. Zero, quase nenhuma, né? Então, na minha opinião, o prejuízo que a anistia trouxe no passado não iria ter nesse caso concreto do 8 de janeiro, né? E quando você compara o que aconteceu com o Brasil e com a Argentina, por exemplo, que não teve anistia, né, e os militares foram punidos, né, e foram criminalizados, né, você vê que é uma sociedade que entende muito mais a sua memória, o seu passado, do que a sociedade brasileira, né? Então, por isso que eu faço divisão, Cássio. Eu não acho que é comparável você fazer uma anistia de 8 de janeiro com a época da transição democrática do Brasil. Pepe, mas aí respondendo a você e o Diego, não é comparável nesse momento. A gente está fazendo um recorte atual, como foi feito ao final da ditadura na década de 80. 21 anos, Cássio. Não, tudo bem, mas a gente faz um recorte atual. Eu estou falando para a gente fazer uma prospecção daqui 20 anos. No Brasil, até o passado, até a história é incerta. Para as pessoas levantarem
todas essas discussões sobre injustiça, quererem reavivar essas circunstâncias daqui a 20 anos, quererem reiniciar esses julgamentos daqui a 20 anos, no Brasil não é algo tão distante e nem algo impensável. É isso que me preocupa. Seja uma solução boa ou uma solução ruim, a gente precisa dar uma solução agora e uma solução definitiva. Do contrário, essa bola vai ficar pipocando na frente da sociedade brasileira durante muito tempo. Essa coisa da anistia, que foi um instrumento de negociação, inclusive, para a transição para o Estado democrático, ela é, vez ou outra, questionada para alguns casos específicos, né? Que, na verdade, são alguns jeitos jurídicos de você punir quem você quer punir, de alguma maneira. Comissão da verdade. Exato. Tem também uma militância que tem todos os seus motivos, as suas razões, enfim, para ter isso como bandeira. São familiares, às vezes, de pessoas que sofreram, né, na pele, às vezes até com a vida durante a ditadura militar, mas uma das saídas, por exemplo, aquele que foi acusado de ter torturado e sumido com o corpo de uma pessoa que jamais apareceu, ele foi anistiado pelos crimes que cometeu até aquela data. Mas como o corpo de algumas pessoas não apareceu, teoricamente estão sequestrados. E o sequestro ainda está acontecendo, é o crime permanente. Né? E essa é uma tese que colou, inclusive, por algum tempo no Ministério Público Federal. Eu lembro disso, de ter estudado, e aí alguns desses da ditadura poderiam sofrer processos agora, depois de muitos anos, porque o crime não teria acontecido, o crime ainda estaria acontecendo, né, já que não tem o corpo. Enfim, é uma questão assim, essa coisa de anistia, meu amigo, é coisa para conversar por muito e muito tempo. Mas, nós estamos no Domingão, só uma dica cultural, o filme 1985, que fala desse julgamento na Argentina. É um filme muito legal para falar desse contexto histórico. 1985. Há um outro assunto.